Olá, sétimo ano. A nossa aula de hoje tem como tema equações com uma variável. Vamos trabalhar aqui as equações com parênteses e identificar as equações quando elas são impossíveis e identidades. Para isso, é importante que vocês acompanhem esse conteúdo nas páginas 99 e 100, tá bom? Livro e caderno na mão, fazendo aí anotações, tá bom? Então vamos lá. Bom, na resolução de equações, vamos identificar aí em relação aos parênteses. Quando as equações vierem escritas com elementos entre parênteses, devemos efetuar as operações que permitem eliminá-los. Então, a gente vai trabalhar aqui, gente, necessariamente da mesma forma como a gente trabalha em uma expressão numérica. Em uma expressão numérica, a gente não tenta eliminar os parênteses para simplificar a expressão, então isso acontece também na equação. Para isso, a gente vai seguir alguns passos para resolver. Então, resolver equações com parênteses. Primeiro, vamos eliminarmos os parênteses. Depois, passamos os membros, os elementos de um membro para o outro. Aquela história que eu falo para vocês. Letra para um lado, número para o outro, tá? Depois, reduzimos os termos semelhantes, ou seja, fazemos a operação dos termos que dá para operar. E depois isolamos a variável. Isolar a variável necessariamente é você conseguir determinar aí o valor do termo desconhecido, da variável, da incógnita, fazendo aí a operação inversa, tá bom? Então, vamos aqui a um exemplo, olha só. Eu tenho 3, aqui ó, entre o 3 e esse valor que está entre parênteses, gente, vai existir sempre uma multiplicação, tá? Em algumas escritas, principalmente no livro de vocês, não aparece, mas aqui é uma multiplicação. Então, eu vou ter 3 que vai multiplicar, ó, tudo que está aqui entre parênteses. Tenho menos 2, que vai estar multiplicando tudo que está aqui, igual a 4, que multiplica esses valores que estão em parênteses, menos 5. Então, vamos resolver esse exemplo aqui seguindo esses passos, tá? Eliminando os parênteses, passando os elementos de um membro para o outro, reduzir os termos semelhantes e então isolar a variável para encontrar aí o conjunto verdade e o conjunto solução dessa nossa equação. Vejam só, para vocês resolverem uma equação como essa, o primeiro passo é eliminar os parênteses. Então, vejam só, sempre que você tem um número e entre o número e esse termo aqui, gente, não vai aparecer, mas aqui sempre vai acontecer uma multiplicação, tá bom? Então, aqui também, ó, vai estar acontecendo uma multiplicação e aqui, pois esse número inteiro aqui vai multiplicar tudo que está entre parênteses. Como é que a gente elimina isso? Trabalhando a distributiva, ó. 3 vezes 2x, você multiplica os números e conserva a parte literal. Então, 3 vezes 2, isso daqui dá 6. E aí, eu coloco x, que é a parte literal. Menos, pois o sinal que está aqui é menos, aí eu vou fazer, ó, 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Tranquilo? Então, já eliminamos o parênteses aqui. Agora, vamos para cá, ó. Menos 2, e esse x aqui, ele é positivo. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, fica menos 2x. Menos com mais, menos. 2 vezes 8, 16. Igual, agora vamos eliminar o parênteses aqui nesse segundo membro. Lembrando, aqui eu tenho esse membro que está multiplicando e esse que está subtraindo. De certa forma, a gente sempre faz a multiplicação primeiro. Então, ó, o 4 está positivo e o x está negativo. Então, mais com menos, menos. 4 vezes x, 4x. Aí, aqui, ó, o 4 é positivo, o 9 também é positivo. Então, coloca um mais aqui. Aí, você faz 4 vezes 9, 36. Então, eliminamos o parênteses aqui. E aí, eu vou repetir o menos 5. Pronto, então, a nossa equação ficou dessa forma.
O segundo passo agora, gente, vamos passar os membros de um lado para o outro, ou seja, quem depende da letra antes da igualdade, quem não depende depois. Então, ó, 6x, o menos 12 não, então aqui, ó, menos 2x, é só olhar para o sinal que está antes dele e vai sempre acompanhando. O 16 não depende da letra, então tem aqui, ó, menos 4x. O menos 4x está depois da igualdade, eu vou trazer para antes, então eu vou ter que fazer a operação inversa trocando o sinal. Se tá menos, vem para cá, mais 4x. Igual, aí primeiro eu vou escrever o que já está após a igualdade, que é o 36, ele é positivo, menos 5, tá? E agora, eu vou pegar esses valores aqui, ó, que não dependem da letra, e colocar para depois da igualdade. Porém, vai com a operação inversa, trocando o sinal. Menos 12, então vem aqui, mais 12. Menos 16, então vem aqui, mais 16. Pronto. Feito isso, agora vamos fazer a redução de termos semelhantes, ou seja, esses termos aqui, gente, eles são semelhantes porque estão na mesma variável. Assim como esses termos aqui também são semelhantes porque eles são só coeficientes numéricos. Então, fazendo aqui, ó, você faz a operação somente com os números, tá bom? E aí, conserva a letra. Ó, 6 menos 2, 4, não é isso? 4 mais 4, então aqui vai dar 8x, igual. Fazendo aqui a operação de 36 menos 5 mais 12 mais 16, fazendo logo de maneira rápida, isso daqui vai dar 59. E aí, gente, esse 8x aqui é 8 que multiplica x, tá? Sempre a operação aqui vai ser de multiplicação. Agora, nós vamos isolar a variável x, ou seja, deixar somente ela antes da igualdade, pois é o valor que nós estamos tentando encontrar. Então, x vai ser igual a 59. Se o 8 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Pronto, então, já que não dá para fazer essa divisão, tá? Ela não vai ser exata, então tá aí o valor de x. Logo, o conjunto verdade é 59 sobre 8. Essa é a nossa solução, tá bom? Então, é assim que vocês vão estar resolvendo aí equações quando envolve aí os parênteses. Bom, pessoal, então vocês viram aí esse exemplo, essa resolução, trabalhando as equações com parênteses. Mas, além disso, existem também dois tipos de equações, que são as equações impossíveis e as equações identidades. Nas equações impossíveis, são aquelas equações que não há solução, ou seja, não há um valor para a variável, para a incógnita, para o termo desconhecido que a gente chama de x. Já as equações identidades são aquelas equações que podem ter aí infinitas soluções, tá bom? Então, por exemplo, vamos pensar aqui que a gente chega nessa seguinte situação. Isso aqui é uma equação, eu tenho meus coeficientes numéricos, que é o número 0 e o número 12, tenho também a variável x, e aí percebam, gente, que ó, sempre falo para vocês, quando você tem o número e uma letra próximos, ou seja, a operação que existe entre eles aqui é uma multiplicação, tá? Então, se a gente fizer a multiplicação de 0 vezes x, vocês sabem que todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, x aqui representa qualquer número dentro dos conjuntos que a gente estudou. Conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais. Então, ao multiplicar 0 vezes x, isso aqui vai dar 0. Então, vamos colocar o 0 aqui, ó, fazendo essa multiplicação. Igual a 12. Então, nesse caso aqui, gente, essa equação, ela é impossível. Não há solução para ela, não há um valor de x, porque o valor de x aí, ele zerou, né, ao fazer a multiplicação. Então, com isso, você coloca que o conjunto verdade, ele é vazio, ou seja, não tem nada nesse conjunto, porque não há solução,
ok? Já nas equações que representam identidades, aquelas que têm infinitas soluções, então vamos aqui a um exemplo. Por exemplo, o conjunto universo aqui vai ser os racionais. Então, vamos resolver essa equação e verificar se a solução, ou seja, o valor de x, pertence ao conjunto dos números racionais. Então, resolvendo essa equação aqui, gente, ó, eu vou ter aqui, é aquela história, letra para um lado, número para o outro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x. Vamos usar esse método prático de equação, tá? Aí, lá tá mais 2x, então vem para cá, menos 2x. E lá tá mais x, vem para cá, menos x, né? Aí, igual, aí eu vou colocar 4, porque ele já está após a igualdade. E o que está antes da igualdade está mais 4, então vem para cá, menos 4. Agora, vamos fazer a operação de termos semelhantes, olha só. Pessoal, perceba aqui, ó. Eu tenho 3x. E menos 2x menos x, soma e conserva o sinal, vai dar menos 3x. Então, olha como que vai ficar a minha equação aqui, ó. Vai ficar 3x menos 3x. E do outro lado da minha igualdade, 4 menos 4, isso aqui dá 0. Ok? Aí, fazendo a operação no primeiro membro, ó, vou operar os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. Então, ó, 3 menos 3 dá 0. Então, aqui, ó, a minha solução vai ficar 0x igual o que está depois da minha igualdade, que é 0. Então, da mesma forma, como eu expliquei aqui, ó, sempre que eu tenho uma letra e um número próximos, então isso significa que eles vão estar multiplicando. E fazendo a multiplicação aqui, ó, 0 vezes x, 0 vezes x, isso aqui vai dar 0. Não é isso? Então, eu teria uma solução aqui, ó, 0 igual a 0. Tá? Da mesma forma aqui, a gente não determina necessariamente o valor de x, mas a equação aqui ela permanece em equilíbrio, já que o segundo valor aqui ele é igual a 0. Então, com isso, o nosso conjunto solução aqui, ele não necessariamente é vazio, mas ele pertence ao conjunto dos números racionais, pois 0 pertence a esse conjunto. E aqui, nesse exemplo, né, por que ela é identidade nesse caso? Porque ela vai ter infinitas soluções. Qualquer número multiplicado aqui por 0, ó, x pode ser qualquer número dentro do conjunto dos números racionais. Ele pode ser qualquer número. Então, considerando qualquer um desses números ao multiplicar por x, o resultado aqui sempre vai ser 0, porque todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, se esse lado aqui sempre vai ser 0, e 0 é igual a 0. Tá? Eu vou até escrever isso para vocês entenderem, tá? Então, aqui a minha solução vai ficar 0 igual a 0. Então, essa minha equação aqui, ela é identidade. E ela tem infinitas soluções, porque o x aí vai ser qualquer valor dentro dos racionais, e ao multiplicar por 0, sempre vai dar 0. Então, entenderam aí a diferença entre uma equação quando ela é impossível em identidade? Muito bem. Então, vamos trabalhar aqui mais alguns exemplos e tentar identificar entre essas equações aqui, quem é impossível, quem é identidade, tá bom? Olha só, vamos resolver aqui essa primeira equação. Bom, olha primeiramente para a tua equação. Você tem aqui, ó, o x sobre 8 igual a 15 sobre 3 mais 2x sobre 16, certo? Não tenho parênteses nessa minha equação, então eu posso começar resolvendo ela, separando aí os membros, tá? Os que dependem de x para antes da igualdade e quem não depende para depois da igualdade. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter x sobre 8. Aí, um valor também que depende de x é o 2x sobre 16, só que ele está positivo. Como eu vou trazer para antes da igualdade, eu vou pôr ele negativo. Menos 2x sobre 16.
igual. Aí, o valor que está após a igualdade é 15 sobre 3. Eu percebo que 15 sobre 3 é uma fração aparente, ou seja, eu posso dividir. Então, 15 dividido por 3 dá 5, então eu vou pôr o resultado aqui 5. Né? Já simplificando aí a nossa equação. Pronto, então, aqui o segundo membro, né, já está bem simples. Agora aqui, ó, vamos resolver olhando para essa equação. Bom, eu tenho fração, então eu vou precisar tirar MMC. O MMC de 8 e 16 é 16, né, gente? Então, vamos passar aqui um tracinho e vamos colocar 16, tá? Aí eu vou colocar igual a 5, porque o 5, por enquanto, vai ficar lá. Aí vamos fazer, ó, o procedimento. 16 dividido por 8, 2. 2 vezes x, 2x. Então, vamos colocar aqui, ó, 2x menos, o sinal entre eles é negativo. Aí, o mesmo procedimento. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 2x, 2x. Então, aqui vai ficar 2x. Pronto. Agora, arrumando, tá? Essa nossa equação aqui, para deixar, a gente tirar da fração, tá? Esse 16 aqui, como ele é um coeficiente numérico e ele está dividindo, se eu trazer ele para depois da igualdade, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter a seguinte situação. 2x menos 2x vai ser igual. Aí, eu já vou multiplicar diretamente, tá? Porque ó, o 16 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, vai ficar a multiplicação de 16 vezes 5. Isso vai dar 80. Então, já vou pôr o resultado, tá bom? Então, isso aqui vai dar 80. Pronto. Agora, olhando para essa equação aqui, gente, vamos resolver o nosso primeiro membro. Pessoal, 2x menos 2x, aqui eu estou no mesmo coeficiente numérico e na mesma letra. Então, isso aqui dá zero. Então, eu vou ter aí como solução, eu vou até trazer aqui para vocês, tá? Continuar aqui. Vai ficar 0x igual a 80. Então, qualquer número, no caso para x, ao multiplicar por zero vai dar zero. Então, essa solução aqui, ó, 0 igual a 80. Isso daqui, gente, é verdadeiro? Não, então eu vou cortar aqui o sinal para mostrar que é diferente. Então, nesse caso, essa equação aqui, ela se classifica como equação impossível. Entenderam? Muito bem. Vamos agora a essa segunda equação. Aqui a gente já tem parênteses, temos também uma fraçãozinha aqui. Então, vamos trabalhar esse primeiro membro, eliminando os parênteses. Lembra que eu falei, tá? Aqui, ó, entre o 4 e tudo que está entre parênteses, há uma multiplicação. Então, vamos trabalhar aqui a distributiva, ó. Nós vamos fazer assim, ó. 4 vezes R e depois 4 vezes 2, tá bom? Então, vamos colocar aqui o resultado, ó. 4 vezes R, isso daqui dá 4R. Menos, porque o sinal que está é menos, 4 vezes 2, 8, tá bom? Agora, vamos fazer aqui, ó, menos 3 vezes 1 e depois menos 3 mais R, tá? Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos com mais, menos 3 vezes R, 3R. Pronto. Já eliminamos aí o parênteses no nosso primeiro membro, né? Tudo que está antes da igualdade. Aqui, gente, antes de eliminar o parêntese aqui, nós vamos precisar fazer essa multiplicação aqui, essa distributiva. Então, esse 7R e esse menos 7 eu vou repetir, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui 7R menos 7. E agora, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Menos 6 vezes R dá menos
6R. E aqui, ó, menos 6 mais 2/3. Menos com mais, menos. Então, dá 6 vezes 2/3, tá? Daqui a pouco a gente trabalha essa multiplicação, ok? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar os valores que dependem de R. A nossa variável aqui nessa situação é R, tá? Antes da igualdade, vamos arrumar tudo. Onde tiver R, vamos colocar para antes da igualdade, tá bom? Então, ó, 4R e menos 3R já estão antes da igualdade. Então, eu vou só repetir, não vai mudar sinal, nada disso, tá? Então, vamos fazer esse processo. Eu vou ter, ó, 4R menos 3R. Aí, eu vou ter lá, depois da igualdade, 7R. Então, vem para cá menos 7R. E tenho menos 6R. Então, vem para cá mais 6R, tá? Igual, aí eu vou colocar, gente, depois da igualdade, primeiro eu vou colocar os coeficientes numéricos que já estão após a igualdade. Então, eu tenho aqui o menos 7, permanece com o sinal negativo, porque ele continua depois da igualdade, eu não mudei. E aqui eu tenho menos 6 vezes 2/3. Bom, vamos fazer aqui essa operação. Olha só. 6 vezes 2 dá 12, né? Ó, 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 3, 4. Então, vou colocar já o número 4 aqui, tá bom? Então, vamos pôr o número 4 aqui. Bom, agora eu vou pegar os coeficientes numéricos que estão aqui antes da igualdade e vou colocar para depois. Só que agora eu vou ter que trocar o sinal. Então, eu tenho menos 8, vem para cá mais 8. Tenho menos 3, vem para cá mais 3. Então, vamos lá. Mais 8 menos 3. Menos não, perdão, mais, né? Porque lá tá menos 3. Tá bom? Ó, aqui tá menos 3, então para cá vem mais 3. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? No primeiro membro, eu vou fazer a operação dos coeficientes numéricos, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1, tá bom? Vamos fazer aos poucos, né? Para vocês não confundirem. Ó, 4 menos 3, isso daqui vai ficar R, tá? Aí, menos 7R mais 6R. Daqui a pouco a gente faz depois da igualdade. Esse R que tá sozinho aqui, gente, é como se tivesse um 1, tá bom? Então, você vai precisar fazer a operação agora de 1 menos 7. 1 menos 7, gente, vai dar menos 6. Não é isso? Você subtrai e conserva o sinal do maior número. Isso aqui vai dar menos 6R. E aqui eu tenho mais 6R igual. Aí, olha só, fazendo ainda os coeficientes numéricos, porque a gente tem termo semelhante aqui ainda. Menos 6 mais 6, sinais diferentes, gente, subtrai e conserva o sinal do maior número. Só que como os números aqui são iguais, então menos 6 mais 6, isso aqui vai dar 0. Então, eu vou colocar o 0 e vou conservar a parte literal que é R. Então, fica 0R igual. Pronto. Já trabalhamos aí o nosso primeiro membro, que deu 0R. Agora, o nosso segundo membro aqui, ó. Menos 7 menos 4. Você vai fazer a soma, você vai somar, porque os sinais são iguais, e aí conserva o sinal do maior número. Então, menos 7 menos 4, isso daqui dá menos 11, não é isso? Porque 7 mais 4 dá 11, mas eu preciso conservar o meu sinal. Aí, eu vou colocar aqui mais 8, mais 3. Vamos fazer agora a operação menos 11 mais 8.
Menos 11 mais 8 são sinais diferentes. Eu vou subtrair 11 menos 8 e vou conservar o sinal do maior número. Então, 11 menos 8 dá 3, então aqui vai ficar menos 3. E eu vou repetir o outro mais 3 que está lá depois da igualdade. E aí, pessoal, fazendo a operação aqui, ó, menos 3 mais 3, subtrai, né? Já que os sinais são diferentes. Então, isso aqui vai dar 0 também. Então, isso aqui vai dar 0. Pronto, então encontramos aí, ó, que no nosso primeiro membro deu 0R e no nosso segundo membro deu só 0. Então, a gente trabalhando aí no conjunto universo, vou colocar aqui para vocês o conjunto universo. O conjunto universo é os números racionais, que a gente estudou até esse conjunto aqui. Então, para essa equação aqui, nós vamos ter que o conjunto verdade vai ser os números racionais. Por que vai ser os números racionais? Porque ao substituir R por qualquer número e multiplicar por zero, vai zerar o primeiro membro. E como o segundo membro também já é zero, então minha equação vai permanecer em equilíbrio. Sendo assim, nós temos aqui a característica de uma equação e identidade. Tá bom? Então, pessoal, é assim que vocês vão estar resolvendo as equações, trabalhando aí, eliminando parênteses, trabalhando equações com frações, tá bom? Identificando se é impossível, né? Em algumas situações não tem como resolver a equação, mas existe aí um cálculo justificativa, né? Que mostra que ela é impossível, tá? Você precisa resolver para mostrar que aquela equação é impossível. Assim também como existem situações como essa, que a equação pode ser identidade. Lembra lá das 3 igualdades que eu falei para vocês? Existe a primeira igualdade que eu falei, gente, foi a de identicidade. Então, identidade, identidade, então são equações mais ou menos desse tipo, porque os valores aqui vai ser idênticos, ó, que vai ficar 0 igual a 0. Tá? Falamos de equações equivalentes, né? E falamos também da congruência, que a gente já vê sair mais em geometria, tá bom? Bom, mas é isso. Vamos aqui vou deixar um exercício para vocês, a página 101. A questão 7, vocês vão resolver a letra C, D e E, tá? Questão 8, somente a letra F, as outras vocês já fizeram. E a questão 9, fazer todas as letras, tá bom? Bons estudos, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.